Primeira leitura que escutamos, o centro podemos encontrar no Evangelho. Já veremos. Da primeira leitura estamos por volta do século VIII a.C., profeta Oséias, porta-voz de Deus da denúncia contra os poderosos que enriqueciam à custa dos outros. Ele também defende os camponeses explorados do seu tempo, que sofriam. Por isso mesmo, ele mostra que Deus vem e garante, através dele, que questiona o que pode fazer pela humanidade. Questionando, perguntando a Deus. A resposta do homem, ou a nossa resposta hoje, muitas vezes, como diz-nos o profeta, é como a neblina da manhã, como o orvalho que logo se desfaz. Ou seja, no momento da alegria, de entusiasmo, estamos todos muito bem. Logo a seguir, não parecemos algumas vezes a mesma pessoa. Deus corrige o homem, provando-o, mas o que ele pede é uma resposta de amor. Deus quer que nós amemos a Ele, com um culto que não é um culto vazio, mas um culto que lhe agrada. Pois não agrada a Deus o sacrifício que o povo faz. Ele quer o amor, um amor que não se reduz em fazer sacrifícios nem ações isoladas. É para viver o amor e viver com todos, em comunidade. Oséias, como vos disse, é porta-voz da denúncia de Deus sobre os cultos vazios. Quantas vezes a nossa Eucaristia, ou a Eucaristia que celebramos, entramos e saímos igual ou pior e às vezes vazio? O que fica no nosso coração, na nossa mente, quando celebramos qualquer sacramento, qualquer um dos sacramentos? Os bons propósitos devem ser feitos e renovados sempre. O salmista, a quem segue ou a quem procede retamente, darei ou mostrarei a salvação de Deus. O nosso procedimento, como é que tem sido? Reto? Torto como nós? Ou andamos ainda à procura de algo que nos preenche para podermos viver retamente? O salmista mostra-nos que Deus atua como juiz e que condena os ritos vazios que escondem uma vida que não segue os seus mandamentos. Como é que temos seguido os mandamentos de Deus? Sabemos os mandamentos de Deus? Ou já nem lembramos que é preciso ir buscar uma folha, o catecismo ou algum livro para podermos recordar? Porque já não há no nosso coração, não faz parte. Precisamos também urgentemente rever esta questão. Deus espera um sacrifício de louvor, de uma vida justa, não de uma vida qualquer, porque a vida é a bênção dele. Paulo, na carta aos Romanos, mostra-nos a passagem, ou mostra-nos como ou o que é ter fé, que é entregar a vida inteira a Deus, como Abraão e como ele, Paulo, que não mediram esforços, entregaram tudo. O que é que nós entregamos a Deus? Não é uma fé passiva, mas uma fé ativa, que age. A reflexão de Paulo convida-nos nesta mesma linha, a corrigir a imagem que fazemos de Deus. Quantas imagens de Deus nós fabricamos? Deus à minha necessidade? Bombeiro? Polícia? Proteção civil? Um Deus que castiga? Um Deus de misericórdia? Deus amor? E outros tantos. Deus à minha maneira, que eu bato a porta quando eu quiser, Ele dá-me e depois nunca mais lembro, na hora da afronta fico mal com Ele. Precisamos também repensar que imagem, que pessoa pensamos que é Deus. Quem é Deus para mim? Ele
Deus não é um comerciante esperto que paga com a mercadoria o que tem em estoque. A salvação de Deus não está em estoque, porque Ele não é comerciante. Ou uma mercadoria que nós lhe vendemos, o nosso comportamento, agir bem ou mal, não é para vender a Deus. A nossa vida deve estar na presença de Deus, não há venda. Porque a salvação que Deus nos oferece é algo totalmente gratuito, que resulta do seu amor infinito e não do mérito humano, da sua vontade de nos ver plenamente felizes e realizados, não pela nossa autossuficiência. Como é que eu respondo ao dom de Deus? A fé que eu digo que eu tenho tem a raiz em Cristo? Somos corajosos como Abraão e Paulo? É importante percebermos que o que importa é confiar no dom e na misericórdia de Deus. Que Jesus no Evangelho, tanto Oséias como o salmista e no Evangelho, ouvimos falar da misericórdia. Usamos da misericórdia? Lembramos da quinta bem-aventurança? Somos misericordiosos? Do Evangelho temos a vocação de Mateus. Ser justo é ser misericordioso. Romper os limites da justiça dos fariseus. Mateus, cobrador de impostos, é chamado por Jesus, ele deixa tudo e segue-o. Não pergunta nada, vai. Quantas vezes nós interrogamos a misericórdia e a bondade de Deus e até o próprio chamamento? Fazer justiça é ser misericordioso. Mateus aderiu ao convite do Senhor, deixou e foi-se. Ele estava sentado na sua situação pecaminosa do publicano, cobrador de impostos. Jesus vê-o em sua situação de pecado, à margem da vida com Deus, e manda-o erguer, dizendo: segue-me. É deste modo que ele curou o coração de Mateus, porque amou-o, acreditou nele e chamou-o à nova vida, a um voto de confiança. Por isso, repito, diz ele: segue-me. Os escribas perseguem Jesus para observá-lo, questioná-lo e contestá-lo na casa de Mateus. Até parece que sabiam que Jesus ia para lá, porque estão sempre à espreita, que é aquilo que eu às vezes digo, comadres e fiscais de sacristia, que estão sempre de olhos nas pessoas que trabalham, nos padres, nos diáconos, nos catequistas, às vezes os cantores, até do bispo. Estão sempre à espreita para depois mandar com a língua, ou seja, fofocar. Evitemos estas situações. Quando não é para ajudar, o melhor é ficar num lugar quietinho, sem mexer com ninguém. Quem tem um coração duro, nenhuma palavra é suficiente. É o que acontece com estes escribas e fariseus. Nenhum sinal é evidente, e vendo mal em tudo que é puro, conseguem ver a maldade. Jesus, pela vida de Mateus, chama-o e ele segue. A sua atitude é abertura total, admirável disponibilidade, abertura do coração, da sua vida e da sua casa para o Mestre. Jesus entra em sua casa, senta à mesa e come com eles e seus companheiros. E isto enfurece estes que julgam conhecedores da lei, mas que preocupam mais com a imagem, não aquilo que a lei permitia fazer. Porque viviam pela lei ao rigor, mas se fosse possível, escorraçavam aqueles que são pobres. A alegria da descoberta num banquete aos amigos de má vida
E Jesus entra precisamente nesta casa, senta-se à mesa com eles. Os fariseus sentem bem, não tendo nenhum contacto com os cobradores de impostos, os pecadores e os impuros. Por isso ficam escandalizados quando veem Jesus a sentar à mesa com os cobradores de impostos e, pior ainda, a comer com eles. Os fariseus, eles, gostavam dos sacrifícios e se consideravam justos por cumprir a lei. Assim, deste modo, não precisavam de Deus. Viviam à margem da mensagem de Jesus e da sua prática. Jesus não precisa fazer nada para eles. Conhecem a lei e já está. Por isso, mesmo que Jesus diz a eles: não são os que têm saúde que precisam de médico ou de remédios, mas os doentes. Ide aprender o que significa. Prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O próprio Senhor diz-nos: quantas vezes nós julgamos mais justos e mais puros do que aqueles que não frequentam os lugares que nós vamos? Quantas vezes pomos a lei à frente do amor, mas a lei humana que não tem a base no amor, para alienar os outros? Também precisamos rever estas questões, fazer uma reflexão, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a discernir que realmente precisamos de Deus. Jesus mostra que ser justo é ser misericordioso. Crer numa religião vazia de consequências sociais que não serve para os pobres, não vale a pena. Para ser discípulo de Cristo é preciso superar limites e deixar-se guiar pelo critério da misericórdia e do amor. E para segui-lo e imitá-lo, prosseguir no mundo com boas obras. A vocação designa o chamado gratuito de Deus e sermos seus filhos adotivos em Jesus Cristo e partícipes da sua missão redentora. Ser membro da Igreja é compartilhar a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo amor descobertos em Jesus Cristo e nele vividos. Disse-nos Jesus: aprendei, pois, o que significa quero a misericórdia e não sacrifício. De facto, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. É a segunda vez que repito, precisamente para que não esqueçam. O que significa a misericórdia? É possível ser justo sem ser misericordioso? É possível ser justo sem amar? Sem perdoar? É possível ser justo viver na impaciência? Eu creio que não. Frei António, para equiparar esta passagem, dá-nos o exemplo de humildade e da forma como se deve agir, através da oração, da simplicidade e do amor a Deus. Não esqueçamos, e hoje, mais uma vez, apareceu de manhã, trombeta do Evangelho, e a fonte onde foi beber. Nós que andamos com a secura da palavra, devemos ir à fonte. Se não for esta fonte, nenhuma outra nos sacia a sede. Temos o milagre do vinho e da taça. Escutemos. Frei António e um frade desciam de França e para a Itália. Estavam tomados pela fome. Nós temos muita fome da palavra. Santo Antônio bem está a chamar-nos à razão, mas continuamos com fome. Chegam a um povoado e fala ao companheiro: irmão, quando estamos com fome, podemos pedir esmola sem ter vergonha disto? Jesus foi pobre e viveu de esmola. Nós temos vergonha de pedir?
Temos vergonha de dar quem nos pede? Batem à porta de uma casa, de uma velhinha, pobre e viúva, que vem atendê-los. Ela, cheia de compaixão pelos frades, manda-os entrar e participar da sua mesa. Não esqueçamos, Jesus está sentado à mesa dos pobres. Mostra humildade. Não tenha soberba aí. Quantas vezes somos soberbos? Ela dá aos frades meio pão seco, algumas azeitonas e algumas nozes. Depois desce à adega e traz um jarrinho de vinho para que bebam. Como tem apenas um cálice, vai à vizinha e pede um emprestado. Como é que nós comportamos perante situações semelhantes? Os frades, dando graças a Deus, iniciam a refeição. E começam os problemas agora. O companheiro de Frei Antônio, desajeitado, bate com o copo na mesa e parte em dois. A pobre mulher fica sem jeito, pois o cálice era emprestado. Vejam só o problema que agora surge. Mas ela fez de conta que não viu. Desce à adega para trazer mais um pouquinho de vinho e, assustada, viu que deixou a torneira aberta e todo o vinho tinha sido derramado no chão. Como se não bastasse, o problema ainda ficou mais agudo. Retoma triste. Ai de mim, perdi todo o vinho e já não posso servi-los. Assustada, com vergonha, e ainda possivelmente tem que pagar o copo da vizinha. Frei Antônio, comovido pela dupla desgraça, ele percebeu, inclina-se sobre a mesa e se recolhe em oração. Após alguns minutos, o cálice repartido se recompõe como se fosse novo e a mulher exulta de alegria. Mas o santo, ou Frei Antônio, continua. Vá à adega, encha o jarro de vinho, pois meu companheiro está com a garganta seca. Então, partiu o copo. O vinho está tudo derramado. E agora? A mulher, mesmo sabendo que o vinho estava todo derramado, desceu. E, maravilhada, encontra a pipa cheia de vinho, fervilhando como se fosse novo. Sobe depressa para agradecer ao bom homem, mas eles já tinham ido embora. Pois receavam que o povo, sabendo do facto, os enchesse de honras, sinal evidente da simplicidade do Frei Antônio. Quando cremos, as coisas acontecem. Poderá acontecer conosco. Em vez de ficarmos totalmente assustados e depositar toda a confiança em Deus. Vejamos mais um caso que também pode acontecer nos dias de hoje. Reconhecendo o Pai. Título: em Ferrara, certo homem estava duvidando da própria esposa. Não queria reconhecer a paternidade do filho. E ela, assustada, aflita, recorre a Santo Antônio, a Frei Antônio, que vai ao encontro da família. O que Frei Antônio faz? Pega na criança e diz à criança: em nome de Deus, diz-me quem é o Pai. Para o espanto, o menino estende a mãozinha sorrindo, que quer ir ao colo daquele homem ciumento, como quem diz: é este mesmo que é o meu Pai. Quando cremos, acontece. Frei Antônio dá-nos este exemplo. E assim a dúvida se desfaz. Frei Antônio, fiel discípulo do Mestre Jesus, era habilidoso em reconciliar as pessoas. E vemos aqui, e as famílias. O que podemos aprender com ele? Cultivar uma boa amizade, até porque Jesus
como com o seu martírio, sua entrega, derrubou de uma vez por todas o muro que separa, que é a inimizade, a indiferença e todos os outros males. Para alcançarmos a graça, é preciso estar bem com todos e conosco. Frei Antônio dizia que o amor de Deus alimenta a alma para crescer, de virtude em virtude, e suaviza os espinhos de todas as tribulações. E ele ainda nas suas pregações ensinava e exortava o povo, dizendo que todos somos criados com amor e para amar, que devemos viver unidos ao amor de Cristo. O que é o amor para nós hoje? Amamos, já digo, antes do que o santo nos ensina, e o compromisso. O que eu chamo a ep divina, ou divino neste caso. O amor, o perdão e a paciência. Quem não tem paciência para perdoar está a mostrar que é débil em amar. Quem não ama está a mostrar o seu fracasso e a incapacidade de perdoar, porque não tem paciência para escutar com o coração. Quem não perdoa mostra claramente que o seu amor está fragilizado, que o seu amor está moribundo e a sua paciência já esgotou. O santo nos ensina a servir a verdade com caridade e respeito para com todas as pessoas, evangelizar e anunciar e compartilhar essa alegria de ser cristão. O compromisso que podemos assumir, rezar e manter a paz entre os irmãos. Queremos a paz, mas não educamos, nem instruímos, nem ensinamos para a paz. Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa. Querem ter sucesso? Vão à fonte antes que a garganta fique colada de um lado ao outro.